Olá, eu sou Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas sobrenome, tá ok? Se hoje em dia vier alguém se apresentando como apóstolo de Cristo, apóstolo da Bíblia, é mentiroso, tá ok? Não existe mais apóstolos nos dias de hoje em dia, tá ok? Eu fiz, há pouco tempo, fiz um vídeo falando que a Bíblia ela não pode entrar em contradição, ou seja, a palavra de Deus não pode se contradizer. O Senhor não pode falar uma coisa e depois vir falando outra, se contradizendo. Por mais que pareça ele falar que a gente possa perder a salvação, e parece que a gente pode perder a salvação, que podemos nos apostatar da fé, mas o que está sendo falado ali é sobre pessoas que vão realmente se apostatar da fé, que vão perder a salvação porque nunca tiveram, na verdade, porque nunca creram por fé no Evangelho da Graça, que é pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Uma pessoa que está fincada na fé não tem como perder a sua salvação. Uma vez que ela creu em Jesus Cristo como sendo seu único e suficiente Salvador, sem merecimento algum, sem nada que a pessoa possa fazer, sabendo que somente a misericórdia de Deus alcançou ela, porque a fé não vem de nós, é dom de Deus, e no caso, então, é a misericórdia de Deus nos é dada através dessa fé para nós cremos em Jesus Cristo como tendo morrido no nosso lugar. Então, a partir desse momento, é irrevogável você falar que eu posso desistir, deixar de querer crer. Realmente você nunca teve o Espírito de Deus morando em você. Alguém que acha que pode voltar atrás nas coisas de Deus, realmente não tem o Espírito de Deus. Quem tem o Espírito de Deus, ele sabe que ele ganhou sem fazer nada, o Senhor concedeu ele sabe que os dons de Deus são sem revogação, ou seja, o Senhor não pode voltar atrás, ele não pode se negar. Se o Senhor te deu o dom do Espírito Santo por meio da fé, para quem crê, então é imutável, você não tem como fazer nada para perder, você não vai querer fazer, por mais que você tropece, você peque, você cometa coisas erradas, mas todo o tempo em seu coração você não vai querer estar longe do seu Criador, do seu Pai, porque Deus agora é Pai de todo aquele que crê em Jesus Cristo. Então, eu vou ler aqui uns versículos que dão a certeza incontestável da salvação. Jesus Cristo, ele mesmo fala que quem crê nele tem a vida eterna e não pode entrar em condenação. Vamos começar aqui. João 3, a partir do versículo 15. Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Pronto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então aqui ele fala bem claro que quem crê nele, em Jesus, tem a vida eterna. Não entra em juízo, não entra em condenação. Ou seja, não vai passar por aquele tribunal de quê? De Apocalipse. O trono de Apocalipse lá, onde está aquele juiz que sai uma espada de 2 gumes da sua boca. Um cristão verdadeiro não vai passar. A igreja não passa por aquele juízo. A igreja vai passar por um tribunal sem mais uma de avaliação de obras. Já todos estão salvos.
É um tribunal onde todos estão salvos. Não é um tribunal de lavrar sentença, nada disso. É um tribunal para avaliar as obras, que está escrito lá em Corinto, que fala, se alguém edificar um edifício sobre esse fundamento, qual é Jesus Cristo, a gente consegue ver que seja de pedras preciosas, ouro, prata, feno, madeira, palha, a obra de cada um será declarada no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. O que não sofrer detrimento receberá galardão, que é uma premiação. O que sofrer detrimento, todavia, será salvo, como que pelo fogo. Ou seja, será salvo como que de raspão, tá ok? Então, a igreja não passa por aquele julgamento, aquela lavradura de sentença de Apocalipse, tá ok? Ali não sai ninguém sai salvo dali, ele só para receber condenação. João 5, versículo 24 e 25. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Então nós vemos aqui que, novamente, quem crê em Jesus não entra em juízo. Não entra em onde? Em juízo. Quem crê nele tem a vida eterna, não entra em juízo. Mas que história é essa de os mortos ouvirão a voz? Não está falando de ressurreição aqui nesse versículo, não. Está falando do estado do homem. Nós, homens, quando não entendemos ainda, não temos o Espírito de Deus habitando em nós, quando nós ainda não conseguimos entender, porque sem que o Senhor nos capacite de ouvir, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Ou seja, um homem em seu estado natural, ele é um defunto, ele não tem como crer em Cristo, se não for dado a ele. Por isso que pela graça sois salvos por meio da fé, e essa fé é dom de Deus. Ou seja, se Deus não nos capacitar através desse dom da fé, nós não podemos crer em Jesus Cristo, e assim concorda todas as palavras. Então, quando um morto ouve, então ele vive, entendeu? Mas ele escuta o quê? A voz de Deus falando que Jesus Cristo já morreu no lugar dele. Então ele está vivo agora pela misericórdia de Deus. Perguntaram-lhe, pois, que havemos de fazer para praticarmos... João 6, tá bom? A partir do versículo 28. Perguntaram-lhe, pois, que havemos de fazer para praticarmos as obras de Deus. Observa que eles perguntam no plural, e o Jesus vai responder no singular. Jesus lhes respondeu: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Quem foi que Deus enviou? Jesus Cristo. A obra de Deus é essa, que creiais naquele que ele enviou. Aí é aquele montão de obra que não tem que fazer obra. Observa, em Efésios 2 fala que pela graça somos salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aí fala no 10, pois somos feituras suas criadas para as boas obras. Ou seja, depois de crer em Jesus para ser salvo, devemos e vamos andar nas boas obras, ao qual Deus Pai preparou antes da fundação do mundo para que andássemos nelas. Então, esse é mais uma vez que toda a honra e toda a glória só é dada para Deus. A gente não faz nada da nossa vontade. A gente é somente instrumentos usados por Deus. O homem não tem participação
nenhuma na salvação. Então toda a honra e toda a glória seja dada somente a Ele. Versículo 36 de João 6. Mas como já vos disse, vós me tendes visto, e contudo não credes. Todo tempo as pessoas dizem que seguem Jesus, mas querem ver só, querem o quê? Querem ver as coisas que ele pode fazer, querem os benefícios, mas em todo tempo não creem nele. Isso que é triste, as pessoas professam Cristo Jesus, mas é da boca para fora. Porque, não, só Cristo Jesus não tem como me salvar. Não, a gente recebe a salvação por graça, mas a gente tem que manter, ou seja, o homem quer ter participação na salvação e o homem não tem participação alguma. Continuando no 38, tá ok? Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então Jesus Cristo está aqui na figura de filho, e ele não desceu para fazer a sua vontade. A vontade de quem? De Deus. Ou seja, nós devemos estar no mesmo espírito, fazendo a vontade de Deus. E a vontade do que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos aqueles que ele que me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Então, quando você fala que você pode perder a salvação, você está falando que Jesus foi fraco, que Deus falou para ele não perder, mas ele conseguiu me perder, aí eu consegui. Jesus não pode perder ninguém. Dúvidas? Porquanto esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, certamente, quem crê em Jesus vai ser ressuscitado no último dia. Ele já tem a salvação e vai ser ressuscitado no último dia. João 6, a partir do versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, se você está indo realmente a Jesus, é porque você foi ensinado pelo Pai. Não tem outro jeito. Ninguém vai a Jesus sem ser ensinado pelo Pai. Entendeu? Não. Tem pessoas que acham que estão indo até Jesus, mas não estão. Elas estão indo atrás do seu ventre, só atrás de benefícios que podem vir Jesus, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, pedindo. Já viu um servo que fica pedindo o seu patrão, o seu senhor? Entendeu? Um escravo fica, olha, Senhor, eu quero isso. Isso não existe. A gente faz a vontade dele e fica contente com o que ele nos dá. A gente pode pedir ele sim, a palavra de Deus nos ensina a pedir, mas se a gente andar conforme a sua vontade, será que a gente está andando conforme a vontade de Deus, conforme ele quer? Assim, reflita sobre isso. Será que é essa a vontade que Deus quer? A gente tem que ver que a vontade de Deus todo o tempo é salvar almas, salvar pecadores, trazer pecadores ao arrependimento. A partir de 45. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Todo que ouviu e aprendeu do Pai, você ouviu? Você viu o Pai? Não, mas viu sim, e ouviu também sim. Como assim? Pelos olhos e pelos ouvidos da fé. É só por fé.
Não que alguém tenha visto o Pai, senão aquele que é vindo de Deus. Só ele tem visto o Pai. Como assim? Só ele tem visto? Quem é nascido, o nascer, novo nascimento, o nascer de cima, nascer de Deus. Porque o dom da fé nos é dado para que criamos no seu Filho. Esse é o novo nascimento. Quando uma pessoa tem a certeza absoluta que ele é nascido de Deus, porque ele crê que ele não é nada, ele não pode fazer nada, mas tem certeza absoluta que Deus é tudo para ele e que Deus dá a vida eterna a ele e que jamais ele pode perder. Em verdade, vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. Então, para finalizar aqui o versículo, o capítulo 6, ele fala que em verdade digo, quem crê tem a vida eterna. Acabou. Ah, não, mas pode o quê? Porque você está falando que Jesus é mentiroso? Você não fala isso não, só creia. João 7, aqui Jesus mostra também nesses versículos aqui, que ele não fazia a vontade dele, ele fazia a vontade do Pai, e toda a honra e toda a glória sempre é dada para o Pai. Se eu fizer alguma coisa que mas eu tenho que perseverar para ser salvo, como está escrito, já falei. Observa e tenta entender melhor a palavra de Deus. A palavra de Deus não entra em contradição. Ele fala que não pode perder a salvação. Então, você não está conseguindo entender a palavra de Deus, que é uma coisa bem diferente. Respondeu-lhe Jesus: a minha doutrina não é minha. João 7, a partir do versículo 16. Respondeu-lhe Jesus: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, há de saber se a doutrina é dele ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Então, como eu posso saber se uma pessoa realmente a doutrina dela que ela está pregando, está falando, é de Deus? Se tiver um pinguinho que dê glória ao homem, não é de Deus. Uma única, um pontinho, 1%, 0,001%, não é de Deus. Toda glória e toda honra e toda glória seja dada somente a Deus. Se eu falo que eu tenho que perseverar para ser salvo, isso me dá 1% de glória. Não, eu perseverei, Senhor. Se eu sou salvo pela minha boa conduta, por que seja, já não estou dando toda a glória a Deus. Agora, quando eu sei que eu recebo a salvação somente, e quem me mantém firme na obra de Deus é também Ele. Por fé eu creio. E isso sim é dom de Deus. A maravilha é essa. Essa é a doutrina que a gente tem que aprender, tem que ensinar. É a doutrina que há muito tempo foi deixada de lado. Paulo já vinha falando com os Gálatas que eles tinham decaído da fé, que eles estavam querendo acrescentar coisas para poderem ser salvos. Os coríntios queriam colocar coisas dentro do evangelho para parecer que outros poderem crer assim, não, porque isso e aquilo. Não, é somente por fé. Eu não posso fazer você crer. Eu não tenho como fazer ninguém crer, porque é por fé. Mas eu posso falar uma coisa, o que eu estou pregando é a verdade, porque toda a honra e toda a glória somente é dada a Deus. Eu não sou ninguém, sou apenas o instrumento que está falando a palavra de Deus, que estou proferindo o que está escrito na Bíblia. E não estou acrescentando nada da minha vontade. E nem posso.
Se fizer, o Paulo fala, se estivesse fazendo a minha vontade dos homens, não poderia estar fazendo a vontade de Deus. Ou seja, a vontade de Deus é que nós falamos o evangelho abertamente. Porque muitos falam, não, mas não pode falar assim não, porque vai dar ocasião para a pessoa poder pecar, para a pessoa... Não, se uma pessoa que crê em Jesus Cristo pecar deliberadamente, nunca creu. Fato, nunca creu. Uma pessoa que crê em Jesus Cristo, ela pode tropeçar, ela pode cair em pecado, sim. Mas por fraqueza da carne, não por vontade própria. Entenda isso. Por vontade própria, se a pessoa vai pecar, ou não, tô salvo, tá tudo ok. Essa pessoa nunca entendeu a salvação por graça. Ela nunca nasceu de novo. Para finalizar aqui, eu vou ler um dos versículos que eu mais gosto, que está em João 10, que é a certeza da salvação, ninguém pode tirar nenhuma ovelha da mão do Pai. Vamos lá. Mas vós não credes, porque não são das minhas ovelhas. Desculpa, João 10, a partir do 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Então, se você não crê, é porque você não é das ovelhas do Senhor ainda, ou realmente nunca vai ser. Porque você tem tempo de crer ainda. Engraçado, a gente não tem participação nenhuma na salvação, mas a gente tem a responsabilidade de crer. Se você crê, graças a Deus. Se você não crê, é culpa sua. Aí sim, a única participação que a gente tem é se não crer, a gente é o único culpado, porque não quis crer na verdade. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Olha, isso é muito lindo. Jesus fala aqui, ninguém pode arrebatar da mão dele. Ele conhece as ovelhas. E eu vou falar o quê? Eu falo assim, não, eu posso perder. Eu vou estar chamando Jesus de mentiroso. Eu vou estar falando que Jesus é fraco. Não existe isso, não tem como. E Jesus, ele fala que quem crê nele tem a vida eterna. Ponto. Ah, não, mas eu fizer isso, aquilo, eu posso. É porque você ainda não crê. Somente isso. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Ou seja, ninguém pode arrebatar você da mão do Pai, que é Deus. Observa, não tem como você ser arrebatado. Agora, para finalizar, escuta com muita atenção isso. Eu e o Pai somos um. Ou seja, Jesus é Deus. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Ou seja, ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão dele. Ele te deu a salvação. Você crê em Cristo Jesus como sendo o seu Salvador? Então você tem a vida eterna. Já passou da morte para a vida. Não pode perder a salvação. Se alguém falar que você pode perder a salvação, é mentiroso. O que Paulo pregava, estava falando, escrevendo naquela carta aos Gálatas, que seja anátema qualquer um que queira sentar alguma outra coisa além do evangelho que nós já temos recebido, ou qual é Cristo crucificado, tá bom? Creiam somente em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Amém.